Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num daqueles quebra-cabeças clássicos e, francamente, muito elegantes da geometria. Vamos tentar perceber como é que se mede algo que parece quase impossível de medir, a distância exata à volta de um círculo. É uma boa pergunta, não é? Pensemos um pouco. Como é que se mede o perímetro de uma pizza ou a toda a volta de uma roda de bicicleta usando uma régua? A régua é direita, não dobra. Parece um problema mesmo complicado. Mas, na verdade, a solução é surpreendentemente simples e diria mesmo bonita. E aqui isto é mais do que um mero problema de matemática de escola, certo? É um desafio prático, do mundo real. É um quebra-cabeças que nos obriga a pensar de forma um bocadinho diferente. E é essa solução inteligente que vamos descobrir juntos. Ok, primeiro que tudo, vamos dar um nome certo àquilo que estamos a tentar medir. A distância à volta de um círculo tem um nome específico, que é a circunferência. É este o valor que andamos à procura. Acontece que, para resolver este mistério, existe uma espécie de chave secreta. Um código que funciona para todos os círculos que existem. Não interessa se são do tamanho de uma moeda ou de um planeta inteiro. Está na altura de revelar este segredo. E esse código é um número muito especial que funciona como uma ponte perfeita entre uma medida que conseguimos tirar facilmente com uma régua, a largura do círculo, e a tal medida curva que procuramos, a circunferência. E aqui está ele. 3,14. Este é o número mágico, a chave que nos abre a porta e resolve o nosso quebra-cabeças. É famoso no mundo inteiro, e com toda a razão. O seu nome oficial é π e é representado pela letra grega π. A sua definição é a chave para tudo isto. O π é basicamente a relação que existe entre a circunferência e o diâmetro de um círculo. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que em qualquer círculo, a circunferência é sempre cerca de 3,14 vezes maior do que a sua largura. Sempre. Muito bem. Agora, para podermos usar o π, precisamos de saber medir corretamente a largura de um círculo. E para isso, há duas medidas que são absolutamente fundamentais: o diâmetro e o raio. Ora, o diâmetro é a medida mais intuitiva. É basicamente a largura total do círculo, medida em linha reta. Mas atenção, há uma regra de ouro. Essa linha tem de passar exatamente pelo centro do círculo. E depois temos o raio. O raio não é mais do que a distância do centro do círculo até qualquer ponto na sua borda. Ou seja, na prática, é exatamente metade do diâmetro e é uma medida igualmente importante, como vamos ver já a seguir. A relação entre os dois não podia ser mais simples e é fundamental perceber isto. O diâmetro é sempre, mas sempre, o dobro do raio. Se soubermos uma destas medidas, sabemos automaticamente a outra. Portanto, com o π, o diâmetro e o raio na mão, já temos tudo o que é preciso. Agora vamos ver as duas receitas, ou, se quisermos, os dois planos para calcular a circunferência. A que usamos depende apenas da medida que tivermos disponível. A beleza disto está na simplicidade. Se soubermos o diâmetro, a fórmula é: circunferência é igual a π a multiplicar pelo diâmetro. Se, por outro lado, soubermos o raio, a fórmula é: circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. E claro, como 2 vezes o raio é o mesmo que o diâmetro, a lógica é exatamente a mesma. Ok, chega de teoria. Está na hora de pôr estes planos em prática e ver como é que tudo isto funciona com um exemplo bem concreto. Vamos imaginar que temos um círculo à nossa frente. Pegamos numa régua, medimos a sua largura a passar pelo centro e vemos que tem exatamente 10 cm de diâmetro. A pergunta é: como é que calculamos a distância à sua volta? Bem, usamos a nossa primeira receita. Pegamos no diâmetro, os 10 cm, e multiplicamos pelo nosso número mágico, 3,14. E o resultado? 31,4 cm. É só isto. É assim tão simples. Esta é a medida exata daquela linha curva. Agora, vamos imaginar que, para o mesmo círculo, em vez do diâmetro, só conhecíamos o raio. Digamos que medimos do centro até à borda e deu 5 cm. Neste caso, usamos a segunda receita. Primeiro pegamos no raio, os 5 cm, e multiplicamos por 2 para encontrar o diâmetro, o que nos dá, claro, 10 cm. A partir daqui, o processo é exatamente o mesmo, multiplicamos por 3,14 e obtemos, como é óbvio, o mesmo resultado, 31,4 cm. Ambos os caminhos levam à mesma resposta exata. E este é o verdadeiro poder do π. É que esta relação matemática não é uma coincidência, não é um acaso, é uma lei universal da geometria. A mesmíssima fórmula que serve para medir a borda de uma chávena de café também serve para medir a órbita de um planeta. É absolutamente incrível. E assim, aquilo que parecia um problema quase impossível de resolver torna-se num cálculo surpreendentemente simples. A questão final que fica no ar é: agora que este segredo foi revelado, que círculos no mundo à nossa volta vão passar a ser vistos de uma forma completamente diferente?